Existe una ley que no está escrita en los libros de la razón, sino grabada a fuego en la materia prima del alma. Una ley arcaica que rige la forma en que nos acercamos a otro ser humano, y que a menudo nos condena a repetir un mismo patrón hasta que el inconsciente es finalmente escuchado. Antiguamente, en las tradiciones más profundas, se creía que el sanador no era el que nunca había sido herido, sino aquel que había descendido al pozo de su propio sufrimiento y había regresado, llevando consigo no solo cicatrices, sino también la medicina. El dolor era la puerta de entrada, la iniciación. Esta misma dinámica opera en el amor, en la atracción y en la inexplicable, a veces fatal, necesidad de unirnos a ciertas almas que parecen destinadas a reflejar nuestras heridas más profundas. Si usted ha experimentado el desconcierto de sentirse atraído, con una fuerza que desafía toda lógica y sensatez, por alguien que, a la larga, solo consigue recordarle viejos dolores, sepa que no está solo. Usted no está eligiendo mal. Su alma está eligiendo con una sabiduría que su mente consciente aún no puede comprender. La mente racional ve al otro y calcula compatibilidad, intereses mutuos, estabilidad. Pero el inconsciente opera bajo otra bandera. Él ve al otro y calcula potencial de totalidad. Y aquí es donde debemos invocar el velo de Maya. Arthur Schopenhauer, mucho antes de Jung, ya había vislumbrado esta trampa cósmica. Él postulaba que lo que llamamos amor no es una elección individual y romántica, sino un engaño monumental perpetrado por la voluntad, una fuerza ciega e implacable que solo busca la perpetuación y la completitud de la especie. La voluntad nos pone unas gafas rosas para que veamos en el otro la perfección que necesitamos para cumplir su objetivo. Usted cree que ama a esa persona por su sonrisa, por su inteligencia o por su ternura, pero la verdad es mucho más inquietante. Usted ama en esa persona la parte de sí mismo que ha exiliado. El otro, en la fase inicial de la atracción, es meramente un portador de su contenido inconsciente. Es un espejo perfecto, pero usted no ve su propio reflejo. Ve, proyectado sobre el rostro del otro, el ideal de la totalidad que ansía. Esto es el mecanismo de la proyección. Es, quizás, el concepto más crucial en el camino de la individuación y el más devastador en el terreno de las relaciones humanas. La proyección es ese movimiento psíquico por el cual arrojamos fuera de nosotros, sobre el mundo exterior, aquello que no hemos podido o querido integrar en nuestra psique. Y en el amor, proyectamos las partes más preciosas de nuestra sombra. Permítame ser claro, la sombra no es simplemente lo malo de usted. La sombra es todo aquello que fue rechazado durante su infancia, todo el potencial que fue considerado demasiado para encajar en el sistema familiar o social. Es su ferocidad no vivida, su creatividad reprimida, su capacidad de establecer límites, su profunda autonomía. Cuando usted se enamora perdidamente de alguien que parece poseer una libertad indomable o una seguridad inquebrantable, no está amando la persona real, está amando la libertad y la seguridad que usted mismo encerró en el sótano de su alma, quizás hace décadas. El otro es, en ese momento de enamoramiento, el vehículo que el inconsciente utiliza para presentarle de manera seductora su propia riqueza exiliada. Es una estrategia del self, el centro organizador de la psique, para forzar el encuentro con lo que falta. El self anhela la totalidad, y si usted no la busca dentro, él la presentará en el exterior, envuelta en papel de regalo romántico. ¿Y qué ocurre cuando la proyección cae? La proyección no puede sostenerse eternamente, porque el otro, el ser humano real, es finito, imperfecto y, sobre todo, no fue diseñado para cargar con la totalidad de su alma. La máscara comienza a resquebrajarse. El momento en que el velo de Maya se desgarra,
el momento en que usted se da cuenta de que la persona que amaba no era el dios o la diosa que usted había construido, sino un ser humano profundamente imperfecto. Ese momento es la verdadera prueba de fuego. Es el inicio de la individuación, en el contexto de la relación. Es un momento de profundo dolor, porque usted está de luto no por el fin de la relación, sino por la pérdida de la fantasía, por el fin de la promesa de que la felicidad y la completitud venían de afuera. Para ilustrar la densidad de esta dinámica, imagine la siguiente visión. Imagine que usted se encuentra en una vasta ciudad antigua, cuyas calles están llenas de personas celebrando un festival. Hay música vibrante, hay risas, hay banquetes en las plazas. Pero a medida que usted se acerca a los participantes, comienza a notar algo extraño. Todos los rostros son de una belleza inquietante, una perfección demasiado pulida, demasiado rígida. Usted ve a una mujer, cuyo semblante irradia una alegría pura e inmaculada. Usted la sigue, atraído por esa luz que le promete consuelo. Pero a medida que la sigue a través de los callejones más oscuros de la ciudad, nota que su paso es silencioso y que detrás de su cabeza, la máscara de su rostro comienza a desprenderse lentamente. Cuando la máscara finalmente cae, no hay carne debajo, ni hueso, sino un vacío resonante. Una boca que no ríe, sino que suspira el polvo de siglos de represión. El rostro perfecto que proyectaba la alegría infinita era de hecho un rostro de mármol frío, una efigie tallada para ocultar un profundo pozo de tristeza no vivida. Y la revelación golpea. Aquella alegría que usted tanto buscaba en ella no era suya, era la suya propia, la alegría que usted había prohibido manifestarse en su vida, esperando encontrarla reflejada y segura en el otro. Este es el espejo cruel y necesario del amor. Le muestra lo que usted exilió. La desilusión, entonces, no es el fracaso de la relación. Es el éxito del proceso psíquico. Es la voluntad del self diciendo, basta. El oro no está allí. El oro ha vuelto a ti. Es crucial comprender esto. La intensidad de la atracción y la magnitud de la desilusión subsiguiente son directamente proporcionales a la cantidad de sombra y potencial que usted proyectó. La persona que le causó más dolor, el que parecía más inalcanzable o más tóxico, fue el que cargó con la mayor cantidad de su oro interior. Y por eso, debo decirle, esto no es su culpa. No es un signo de debilidad, sino de una profunda necesidad psíquica de totalidad. Su psique está sana en su intento de volverse completa. El problema no es la necesidad, sino la estrategia arcaica de buscar esa completitud fuera de usted mismo, a través de la proyección sobre un tercero. Usted ha sido un recipiente de la conciencia. Usted ha sentido la verdad del otro, ha cargado con su potencial y ha soportado el impacto de su propia sombra regresando a casa. Esto no es poca cosa. La ruptura de la proyección es la puerta de la iniciación. Es el momento en que usted deja de ver al otro como un salvador o un enemigo y comienza a verlo como un maestro que le ha devuelto, envuelto en dolor, las llaves de su propio reino interno. Lo que usted ha vivido no es una simple historia de amor fallida, es una manifestación del arquetipo del curador herido. Usted se acerca al dolor para intentar integrar el suyo propio. Usted busca la oscuridad para poder finalmente reconocer su propia luz. Ahora, la pregunta crucial se levanta ante usted. Una vez que el velo de malla se ha descorrido, una vez que la proyección ha caído y el otro ha sido revelado en su humanidad, ¿qué hace usted con el oro que le ha sido devuelto? ¿Lo regresa a su propio cofre o lo arroja de nuevo, buscando una nueva y brillante superficie sobre la cual proyectar su incompleta totalidad? Este es el umbral.
El camino ya no es hacia el otro, sino hacia el interior, hacia la integración de la sombra y el encuentro con el self. Y si este profundo despertar ha resonado en las profundidades de su alma, y si usted siente el llamado a descender aún más en la sabiduría de la psique, considere unirse a este camino de introspección. Que esta transmisión de conocimiento no se detenga aquí. Que cada me gusta sea un acto de expansión de la conciencia, y que la campana sea un recordatorio de la presencia requerida para enfrentar la verdad. Pero la jornada continúa, y la verdad es más compleja de lo que parece, porque la proyección tiene una doble cara, y el peligro más grande es confundir el amor real con el amor proyectado. Profundicemos ahora en la alquimia de la sombra que regresa. ¿Qué es lo que verdaderamente nos atrae de la oscuridad del otro? Y cómo ese magnetismo revela nuestra propia necesidad de poder y autoaceptación. El espejismo apenas comienza a disolverse. La verdadera obra, el trabajo alquímico, exige que usted entre en el crisol. A alquimia da sombra que retorna exige mais do que mera observação. Exige que você se torne o fogo. Você se pergunta por que a sua luz, que é por natureza expansiva e curativa, atrai o que é restritivo, o que é faminto, o que parece incomodado pela sua própria presença. A resposta está no espelho. O que você vê no outro, que o drena e o cativa, é frequentemente a energia que você exilou em si mesmo. O indivíduo sensível, o empata, é treinado desde cedo a ser o guardião da harmonia, o curador, o bom filho, o adulto responsável que carrega o peso da consciência alheia. Para manter essa persona de perfeição moral, você teve que trancar no porão da psique tudo o que era considerado demais: a raiva justa, a ambição implacável, a capacidade de dizer não sem culpa, o desejo de poder e autonomia pura. Você acreditou que esses impulsos eram monstros, mas aqui está a revelação junguiana. O que você trancou no porão não era um monstro, não era o seu lado vil, era o seu ouro bruto. Era a sua energia não vivida, a sua força primordial, o seu poder de autoafirmação. E como a psique abomina o vácuo, essa energia reprimida projeta-se para fora. Você se sente irresistivelmente atraído por aqueles que parecem viver, sem pudor ou remorso, o poder que você se proibiu de tocar. Você não está mais apenas apaixonado pelo outro. Você está fascinado pela sua própria sombra manifestada. O magnetismo não é deles. O magnetismo é a exigência do seu self de recuperar o potencial que você sacrificou pela sua máscara. Não despreze o que você suportou. A armadura que você vestiu para sobreviver a ambientes caóticos, a máscara da complacência, da eterna paciência, da autonegação, serviu a um propósito. Mas agora, essa armadura virou uma prisão. A persona está esfarelando, você está exausto de manter a fachada. Essa exaustão não é um sinal de fraqueza, mas um chamado alquímico. É o início da negredo, a fase do escurecimento, onde a matéria-prima, o seu ego antigo, se decompõe para que algo novo possa nascer. A dor da dissolução da persona é a dor de perder a identidade que o mundo reconheceu, a identidade que o manteve seguro. É o luto pelo eu que era aprovado, em troca de um eu que é real. Para ilustrar a profundidade dessa dinâmica, imagine uma cena onírica, vívida e fria. Imagine-se em um grande salão de banquete cujas paredes são feitas de espelhos distorcidos. As mesas estão cheias de promessas de nutrição, cálices dourados transbordando de vinho, pratos cheios de iguarias. Você está faminto, após anos de dar tudo de si. Mas quando você se senta para comer e leva o primeiro bocado à boca, a iguaria vira cinzas secas e insípidas.
O vinho, que prometia embriaguez e esquecimento, transforma-se em sangue frio e metálico na sua língua. Você olha ao redor. Todos os outros convidados estão rindo, brindando, aparentemente se deliciando com o banquete. Mas você percebe que eles usam máscaras. Máscaras de alegria, de falsa superioridade, de carisma sedutor. E por trás dessas máscaras, você vê órbitas ocás e dentes que rangem em uma fome insaciável. Essa é a visão do relacionamento baseado na projeção. Você tentou se nutrir de algo que parecia vida, mas era apenas a ilusão da vida, um reflexo do que você esperava. Você tentou preencher a sua fome com a substância do outro, mas o alimento que vem da negação de si mesmo só pode ser cinzas. O despertar não é a fuga do salão, mas a aceitação de que a única nutrição real deve vir de dentro. Você não está quebrado, você está sendo refeito. Mas o processo de refazer-se traz consigo o perigo da soberba, a armadilha do discernimento recém-adquirido. Aqui devo te alertar sobre a tentação mais sutil do caminho da individuação, a tentação de se tornar o narcisista espiritual interior. Após a sua descida ao inferno dos relacionamentos tóxicos, após ter nomeado as dinâmicas de sombra e projeção, o ego ferido pode facilmente inflar-se. Você pode começar a olhar para o mundo com um senso de superioridade, acreditando que, por ter sofrido e compreendido, você está agora em um plano moral ou espiritual mais elevado. Você se torna um juiz, um censor que categoriza todos os outros como inconscientes ou narcisistas. Cuidado com essa tentação. Ela é sutil, mas pode criar uma arrogância inconsciente, uma nova e mais perigosa persona baseada na sua dor e na sua iluminação. Se você não confrontar esse narcisista interior, essa parte de você que busca compensar o sofrimento passado através da superioridade, você arrisca se tornar aquilo que um dia desprezou. Alguém que usa o conhecimento como arma para manter distância e negar a própria humanidade. A verdadeira sombra, aquela que contém o ouro, é a raiva. Sim, mas também a ferocidade de proteger-se e a capacidade de amar a si mesmo tanto quanto você amou os outros. A integração não significa que você se torna insensível, mas que você se torna total. Você pode ser forte e gentil. Você pode ser discernidor e compassivo. Você pode ser feroz ao proteger seus limites e terno ao acolher a sua própria dor. Você não é mais apenas a criança sensível que absorve, nem o sobrevivente endurecido que resiste, mas o ser integrado que contém ambos. A projeção só cessa quando você retira o espelho do outro e o vira para si mesmo. Quando você aceita que a capacidade de manipulação que você tanto odeia no outro é talvez o seu próprio poder de autodeterminação mal entendido. Quando você percebe que a frieza que o fere pode ser a sua própria necessidade reprimida de distanciamento protetor. O self está batendo à porta, exigindo que você volte para casa. Não é um retorno para a inocência ingênua, é um retorno para a totalidade crua. É o reconhecimento de que para ter luz verdadeira, você deve aceitar a escuridão que a projeta. A chama só se sustenta sobre a matéria-prima do seu próprio ser. Permita-se sentir o peso dessa verdade. Ela não é fácil, pois exige que você desista de ser a vítima perfeita e aceite ser o ser humano completo. Um campo de batalha onde luz e sombra dançam e se unem. Se esta verdade ressoou em você, se ela acendeu uma lâmpada em algum canto esquecido da sua psique, considere deixar um sinal de apoio, um gosto silencioso. É a forma como esta sabedoria alquímica se espalha, encontrando outras almas que estão neste exato momento atravessando o crisol. E se desejar ser lembrado quando o próximo ciclo de sabedoria for revelado, toque no sino. Sua presença é um lembrete de que este trabalho sagrado continue a jornada, com o espelho em mãos, voltado para dentro.
Apenas na profundidade você encontrará a sua verdadeira face. Seja corajoso, seja paciente. O ouro está à espera. O self não está em um futuro distante, acessível apenas após o fim de toda a dor. Ele está aqui, agora, esperando no centro da totalidade crua que você parou de temer. Muitos de vocês imaginam que a sobrevivência é o fim da história. Mas, se olharmos para o arquétipo do curador ferido, a sobrevivência é apenas o limiar. Você sobreviveu à descida, mas agora deve enfrentar o desafio de viver no mundo, sem a velha armadura que se tornou obsoleta. A armadura que você vestiu para proteger a criança interior, a persona de gentileza infinita, a máscara do cuidador incansável. Essa persona está esfarelando. E quando a máscara se quebra, o que resta não é o caos, mas a verdade do seu rosto. A dor que você sente agora, essa sensação de pele fina, de que cada interação social custa uma porção desproporcional da sua energia vital, é o custo da persona rachada. A armadura virou uma prisão e você está exausto de mantê-la. Você está cansado de ser a versão de si mesmo que os outros precisam para se sentirem confortáveis. E aqui reside o paradoxo da transformação. Para se tornar inteiro, você precisa aceitar aquilo que foi banido. Quando olhamos para a sombra através da lente junguiana, percebemos que ela não é apenas o porão onde trancamos nossos vícios ou nossa raiva. A sombra contém, sobretudo, o potencial não vivido, o poder bruto, a energia que era demais para o sistema familiar ou social em que você cresceu. Você, o empata, foi ensinado, talvez por 1000 feridas silenciosas, que o seu poder era perigoso, que a sua intensidade era destrutiva, que a sua capacidade de ver a verdade era uma ameaça. E assim, você trancou essa intensidade, essa fúria justa, esse instinto de autopreservação no porão mais profundo da sua psique. Repito esta verdade para que ela possa penetrar além das barreiras do intelecto e tocar o núcleo da sua alma. O que você trancou no porão não era um monstro a ser derrotado. Era o seu tesouro. Era a parte de você que, se integrada, se torna discernimento afiado, limite inquebrável e força vital. Você não está quebrado. Você está sendo refeito. Imagine a cena. Visualize-se descendo uma escada em espiral, úmida e fria, para o subsolo de uma casa antiga que você pensava conhecer. As paredes são de pedra bruta, o ar é pesado e a única luz vem de uma lanterna fraca que você segura. Você chega a um corredor forrado de portas de madeira maciça, cada porta selada com cadeados enferrujados. Esta é a paisagem da sua sombra, o lugar onde você exilou as partes mais necessárias do seu ser. Você encontra uma porta em particular, trancada com um cadeado de ferro antigo, pesado e frio. Você sente uma resistência enorme, um terror primordial de abri-la. Você espera encontrar o monstro da fúria cega ou o demônio do egoísmo destrutivo. Mas você respira fundo, pega o martelo da sua vontade renovada e quebra o cadeado. A porta se abre com um rangido lento e doloroso. Lá dentro, não há escuridão, mas uma luz fraca e constante. No centro da sala, sobre um pedestal de pedra simples, você vê uma criança sentada. Não é a criança ferida que chorava. É a criança selvagem, com olhos límpidos e uma expressão de serena ferocidade. Ela segura nas mãos não um brinquedo, mas uma chama perfeitamente equilibrada, que não queima a carne, mas ilumina tudo ao redor. Essa chama é a sua potência, é a sua capacidade de dizer não. É a sua verdade que não precisa de validação externa. É o seu self antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria ser.
O processo de individuação exige que você pegue essa criança, essa chama, essa potência reprimida, e a traga para a luz do dia. Não para queimar o mundo, mas para iluminar o seu caminho. E é aqui que o jogo de espelho se intensifica, pois a sua luz, a sua autenticidade recém-integrada, inevitavelmente incomodará aqueles que vivem na escuridão autoimposta. Nós retornamos ao tema da projeção. Por que sua presença incomoda tanto aqueles que se recusam a olhar para dentro? Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando o espelho que você segura diante da alma deles. O indivíduo que escolhe viver sob a máscara, que se recusa a confrontar a própria sombra, está em constante guerra interna. Sua autenticidade, sua nova capacidade de estabelecer limites, sua serenidade que não exige caos para se sentir viva, tudo isso age como uma acusação silenciosa. Sua radiância expõe, sem a necessidade de uma única palavra, as máscaras artificiais que eles vestem e as feridas ocultas que eles tentam desesperadamente enterrar. O que te drena no outro é frequentemente o reflexo do que você ainda não aceitou em si mesmo. Quando alguém manifesta uma inveja venenosa ou uma manipulação sutil, essa energia só pode drenar você se houver uma parte sua, ainda não integrada, que inconscientemente anseia pela validação, pela aprovação ou pela ilusão de controle que a persona antiga lhe prometia. Quando você integra a sombra, a sua capacidade de ser assertivo, de se priorizar, de ser, se necessário, implacável consigo mesmo em prol da verdade, a projeção deles perde o poder. A flecha que atinge o não integrado ricocheteia no ser que se tornou inteiro. Não despreze o que você suportou. O fato de você ter resistido ao fogo purificador do sofrimento é a prova de que você é matéria-prima destinada à transmutação. Mas aqui, onde o caminho se alarga e a paisagem da alma se torna mais clara, devo te alertar sobre a armadilha da ascensão. O empata que sobreviveu e começou a integrar sua sombra está vulnerável a uma nova tentação, sutil, mas profundamente destrutiva, a tentação da arrogância espiritual. Após o longo período de sofrimento, de sacrifício e de descida ao inferno pessoal, há uma voz que sussurra: eu sei o caminho. Eu sou melhor por causa da minha dor. Eu sou o iniciado, e eles são apenas os adormecidos. Cuidado com essa tentação. Se você usa o seu novo discernimento, que é a sabedoria da sombra integrada, para julgar e separar-se do resto da humanidade, você arrisca se tornar aquilo que um dia desprezou, um narcisista, focado na própria superioridade moral. O verdadeiro trabalho da individuação não é apenas integrar o poder, mas também integrar o narcisista interior. O narcisista interior é a parte da psique que, depois de ser negligenciada e ferida, exige compensação. Ele quer que sua dor seja reconhecida como superior. Ele quer usar a nova força para construir uma nova persona, desta vez feita de iluminação e vitimização superior. Se você não confrontar essa nova sombra, a sombra do sábio arrogante, você não alcançará a totalidade. A totalidade exige que você seja capaz de ser forte e gentil, discernidor e compassivo, feroz em seus limites e terno em sua presença. O Self está chamando você não para a perfeição, mas para a completude. A verdadeira alquimia não transforma o chumbo em ouro apenas para que o ouro possa brilhar em solidão. O ouro transformado é usado para forjar a nova realidade. O trabalho que você faz ao se reintegrar, ao costurar os pedaços exilados de volta ao seu centro, não é apenas para seu benefício. Ao se tornar inteiro, você cessa de projetar suas próprias feridas e necessidades nos outros. Você se torna um ponto de estabilidade, uma âncora de presença no caos do inconsciente coletivo. Você se torna um portal para a consciência. E isso, meu amigo,
é o verdadeiro fardo do iniciado. Não é o fardo da vítima, nem o fardo do curador ingênuo. É o fardo e o poder daquele que carrega a responsabilidade de sua própria totalidade. Você não é mais apenas sobrevivente, você é iniciado. Lembre-se da criança com a chama nas mãos. Ela não está chorando. Ela está esperando que você a reconheça e a liberte. Sua missão é trazer essa chama para o mundo e usá-la para iluminar, não para queimar. Eu convido você a continuar a descida. Não se apresse. O caminho em espiral garante que cada volta o leve mais fundo. Se este conhecimento ressoou com o centro silenciado do seu ser, honre-o com um gosto. É a forma silenciosa de apoiar a revelação desta sabedoria alquímica. E se desejar ser lembrado quando o próximo ciclo de sabedoria for revelado, toque no sino. Sua presença é um lembrete de que este trabalho sagrado, esta forja da alma, o ouro está à espera. Continue o caminho. Você está sendo refeito. Há uma profundidade ainda maior a ser explorada, uma camada mais íntima da psique que exige nossa atenção. Se você sentiu o peso da armadura social, da persona que construiu para sobreviver, a máscara de eficiência, de sorriso constante, de capacidade infinita, você está no limiar de uma crise necessária. Essa crise não é um colapso, é uma exigência do self, do centro de sua totalidade, que não suporta mais a falsidade. A máscara que você construiu para agradar, para sobreviver, está esfarelando. E a verdade é que ela tem que esfarelar, pois o que era um mecanismo de defesa na infância tornou-se uma prisão na idade adulta. A armadura que o protegia contra a rejeição e o julgamento agora o impede de respirar, o isola da verdadeira experiência de si mesmo. Você dedicou uma energia monumental a manter essa fachada. Essa exaustão crônica, esse esgotamento que nenhuma quantidade de sono parece resolver, não é um problema físico. É a alma gritando contra a repressão. É o custo de viver uma vida que, embora eficiente para o mundo exterior, é profundamente infiel à sua própria natureza. O self está batendo a porta, exigindo que você volte para casa. E quando a máscara se quebra, o que emerge? A sombra. A sombra é a totalidade de tudo o que você rejeitou em si mesmo, tudo o que foi exilado para o porão da psique. E aqui devo repetir uma verdade fundamental, que deve ser absorvida não apenas pela mente, mas pelo corpo. O que você trancou no porão não era um monstro. Era a parte de você que era demais para o mundo ao redor. Era o seu poder bruto. Era a sua capacidade de dizer não. Era a sua raiva justa, a sua ferocidade protetora, a sua arrogância criativa. Você exilou essas energias porque na sua vulnerabilidade inicial, elas ameaçavam a aceitação ou a segurança que você desesperadamente buscava. Mas a sombra é 90% ouro puro. É a energia não vivida, o potencial reprimido que você precisa desesperadamente reintegrar agora para viver de forma total. A integração da sombra não significa tornar-se o lado mau, significa tornar-se inteiro. Significa pegar de volta o poder que você projetou nos outros, o poder que você pensava que o narcisista possuía, ou o poder que você admirava no herói mítico. Esse poder reside em você, naquelas características que você aprendeu a julgar como perigosas ou impróprias. Não despreze o que você suportou. Sua jornada através da dor é a razão pela qual o seu ouro é tão valioso. A sua sensibilidade não é um defeito, é o sensor que o guia no labirinto da psique, tanto a sua quanto a dos outros. Para ilustrar essa transformação, permita-me guiá-lo em uma breve visão. Imagine-se caminhando por uma terra desolada, um campo de batalha antigo e silencioso. Este lugar é o terreno baldio que restou após a batalha pela sua alma, onde as projeções e as expectativas externas foram finalmente derrotadas. Você encontra, no centro dessa paisagem, uma antiga fonte,
um poço de pedra. Quando você se inclina sobre a borda, vê que o poço está seco e cheio de detritos, máscaras quebradas, fragmentos de espelhos rachados e o peso mudo de anos de lágrimas não choradas. Você passa um tempo, talvez dias, limpando esse poço, retirando os restos da sua antiga persona. É um trabalho sujo, debaixo de um sol implacável. Quando o trabalho termina, a água não jorra. Em vez disso, do fundo do poço começa a subir um líquido denso, quente, que reflete a luz do sol de uma maneira estranha. Não é água, nem sangue, mas um metal líquido e brilhante. É o ouro alquímico. É a sua essência não diluída, forjada no crisol do sofrimento. Esta visão é a promessa da individuação. O ouro é a sombra integrada, a ferida transmutada em poder. Mas aqui devo te alertar sobre a armadilha mais sutil, o perigo que espreita na fase intermediária da iniciação. Você integrou seu poder. Você agora pode estabelecer limites, pode sentir a hostilidade e a manipulação dos outros a quilômetros de distância, e tem a força para se afastar. Isso é a sobrevivência em seu estado mais elevado. Mas há uma tentação poderosa, a tentação de se tornar aquilo que um dia o feriu. Uma vez que você descobre que possui o ouro, que possui essa força feroz, há o risco de usar essa força para se isolar em uma torre de superioridade. Você pode se sentir tentado a olhar para aqueles que ainda estão presos no ciclo da projeção e do drama, aqueles que ainda usam máscaras, com um julgamento frio e desinteressado. Cuidado com essa tentação. É sutil, mas pode criar uma arrogância inconsciente, um narcisismo reativo. Você não é definido pelo que fizeram a você. Você é definido pelo que se tornou através disso. Se você usa sua nova força apenas para julgar, para rejeitar e para manter uma distância fria, você arrisca se tornar o oposto espelhado do seu opressor. Você projeta a sua própria sombra não integrada de volta para o mundo, dizendo, eu sou puro e você é o problema. A verdadeira individuação exige que você use o ouro integrado de sua sombra, não para dominar, mas para discernir. Discernimento é a capacidade de ver a ferida no outro sem ter que se fundir a ela. É ver a manipulação sem ter que se tornar a vítima. É a força silenciosa que protege sem precisar atacar. A jornada não é sobre eliminar o outro, é sobre eliminar a necessidade de se salvar através do outro e a necessidade de se definir em oposição ao outro. Isso nos leva de volta ao ciclo interminável da projeção. Por que sua luz incomoda aqueles que não querem ver? Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando o espelho que você segura diante da alma deles. Sua autenticidade, sua integridade recém-adquirida, age como um farol que ilumina a escuridão reprimida deles. Sua presença é uma acusação silenciosa de que a mudança é possível, mas eles se recusam a pagar o preço. Eles não veem em você, a pessoa. Eles veem o arquétipo da totalidade, do self, que você está começando a encarnar. E essa totalidade é aterrorizante para a psique fragmentada que se agarra desesperadamente à sua persona. E o que te drena no outro? É frequentemente o reflexo do que você não aceita em si. Se a carência deles o irrita profundamente, pergunte-se, onde em mim eu ainda me sinto carente e não me permito expressar isso? Se a vitimização constante deles o exaure, pergunte-se, onde em mim eu ainda me agarro secretamente ao papel de vítima porque isso me dá poder ou me isenta de responsabilidade? A jornada da alma é sempre uma volta para casa. Os outros são apenas os mensageiros que carregam aspectos da sua sombra ou da sua luz, exigindo que você os integre. Você não está quebrado, você está sendo refeito. E ser refeito significa que você pode ser forte e gentil, discernidor e compassivo, feroz em seus limites e terno em sua presença. Você não precisa escolher. O self é a síntese. Não se apresse.
A paciência infinita é a chave da alquimia. O chumbo não se transforma em ouro apressadamente. Ele exige tempo, calor e o isolamento do crisol. Você está no crisol. Honre o caminho. Honre o conhecimento. Se esta transmissão de sabedoria ressoou com a profundidade de sua experiência, se ela nomeou algo que você sentiu, mas não podia articular, demonstre apoio a essa revelação com um gosto. E se você deseja que este trabalho sagrado, esta forja da alma, continue a chegar até você, toque no sino. Sua presença neste caminho é uma validação do propósito maior. O ouro está à espera. Continue o caminho. Você está sendo refeito, e o mundo precisa da totalidade de quem você está se tornando. A sobrevivência, por mais monumental que seja, é apenas o limiar. Muitos de vocês param ali. O ego diz, eu venci, eu escapei, estou seguro. E essa é a vitória do herói que retorna da caverna. Mas a jornada da alma exige mais do que a segurança do ego. A segurança não é o fim, a totalidade é. O processo de individuação, a grande obra alquímica de Jung, não é sobre se tornar uma pessoa melhor, mas sim uma pessoa inteira. É a integração dos opostos, a força implacável do sobrevivente e a sensibilidade crua da criança que foi ferida, o discernimento que afasta e a compaixão que acolhe. Neste estágio final, você deve reconhecer que o Self, o centro arquetípico de sua totalidade, não precisa ser construído. Ele sempre esteve ali. O Self é a fonte de água pura que jorra no meio do deserto que você percorreu. Ele estava coberto pelas ruínas da persona que você teve que construir e pelos detritos da dor que você absorveu. A tarefa final não é mais lutar contra o mundo, mas desenterrar esse centro. Imagine que você está diante de um grande espelho. Por muito tempo, você viu nele apenas a criança vigilante, a pessoa exausta, a vítima. Mas agora, o Self exige que você olhe mais fundo. Você não está apenas vendo o que restou de você. Você está vendo a essência que resistiu. A essência daquele que consegue ser simultaneamente o guardião feroz de seus próprios limites e o portador da lanterna na escuridão para aqueles que precisam. Você não é mais apenas o empata. Você não é mais apenas o sobrevivente. Você é o iniciado. Mas aqui devo te alertar sobre a última tentação, o último guardião do limiar. Aquele que sobreviveu ao fogo conhece sua força, e essa força, se não for constantemente examinada, pode criar uma arrogância silenciosa. Cuidado com a tentação de usar sua dor como um escudo ou sua sabedoria como um pedestal. O ego, ferido e reparado, pode facilmente se inflar com a crença de que sua experiência o torna superior ou imune. Se você não confrontar o narcisista interior, aquela parte do ego que exige tratamento especial e validação constante por causa de tudo que suportou, você arrisca se tornar o espelho invertido daquilo que um dia o drenou. Você usará a linguagem da psique para julgar, ao invés de para compreender. A integração previne isso. A integração significa reconhecer que você ainda é humano, ainda falível, e que a sombra, mesmo agora, está sempre presente, exigindo ser reconhecida, mas nunca negada. Você se torna grande não por negar suas falhas, mas por aceitá-las como parte da sua totalidade. O Self é a ponte que permite que você seja forte e gentil, perspicaz e humilde, poderoso e vulnerável. Você não precisa mais escolher um oposto. Você contém todos eles. Chegamos ao fim desta parte da transmissão, mas a jornada... Você não é definido pelo que fizeram a você. Você é definido pelo que se tornou através disso. A dor foi a matéria-prima e o sofrimento foi o crisol. Você se tornou algo maior do que a soma de suas feridas. E assim, eu decreto a você agora que você não é mais apenas sobrevivente. Você é aquele que morreu e renasceu.
Fique em sua luz. Segure sua chama alto. O mundo não precisa de mais pessoas tentando ser perfeitas. O mundo precisa da totalidade crua de quem você está se tornando. Sua autenticidade é a sua proteção mais forte e o seu presente mais profundo. Caminhe o caminho da alma com coragem e ternura. O selfie o espera, na integridade de cada passo à frente. O ouro está à espera. Continue o caminho.